Olá, começamos mais um episódio do Papo AMM, o nosso podcast da Associação Mato Grossense dos Municípios, e eu estou aqui com o Hernandes Cruz, nosso jornalista, para conduzir aqui mais uma entrevista, né, Hernandes? É isso mesmo, Julie, satisfação estar aqui ao seu lado, hoje recebendo um grande comunicador, o jornalista em Relações Públicas Jorge Duarte, para conversar um pouco sobre comunicação pública. Jorge, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, é um prazer participar de uma agenda de comunicação num evento tão importante, né? Então é bom saber que as pessoas estão preocupadas com comunicação, interessadas em comunicação, porque isso pode ajudá-las a fazer melhores entregas para a sociedade. Então já vamos começar falando justamente sobre esse tema, né? O que é a comunicação pública? Porque muitas vezes ela é confundida ali, né? Então explica pra gente. Tradicionalmente a gente tem alguns conceitos de comunicação pública, né? Que são diferentes, por exemplo, de comunicação governamental. Comunicação governamental é a comunicação do governo, né? A comunicação institucional que a gente fala é a comunicação da imagem, da reputação da instituição. Comunicação pública é a comunicação voltada para o cidadão. Tem uma perspectiva no Brasil também de comunicação pública como sendo aquela comunicação de rádios, TVs, aquelas emissoras públicas, o que também é um outro tipo de comunicação pública, né? Tem uma teoria americana, principalmente, os pesquisadores americanos falam que comunicação pública é aquilo que é falado publicamente. Né? Também é uma forma de comunicação pública. Então, comunicação pública é um termo que tem algumas definições. A nossa definição é a comunicação voltada para o exercício da cidadania. Então, uma comunicação típica de Estado, típica de governo, mas é uma comunicação voltada para aquilo que o Estado e o governo, por exemplo, têm que fazer, que é ajudar o cidadão a ser ajudado pelo Estado. Então, é um conceito que por trás dele tem todas estratégias diferentes de fazer isso funcionar. De como é que eu faço a comunicação pública funcionar. Ou seja, eu sei que a comunicação tem que ser voltada para o cidadão. Como é que eu faço isso funcionar? Já é uma vantagem tu saber que a comunicação é voltada para o cidadão, porque muitas vezes a comunicação é voltada para o próprio governo, para a própria autoridade, ou voltada para certos grupos. É até de uma maneira assim, desapercebida. Mas é um vício que existe no Brasil, de governos falarem com eles mesmos e não para o cidadão. Eu acho que isso confunde até mesmo, eu, por exemplo, acho que eu também entendia dessa forma, que isso era para falar, por exemplo, com a própria prefeitura, mas não, é isso que você está explicando, né? Que é uma ferramenta aí vital de cidadania também para os governos, né? Porque a comunicação pública Na verdade, cidadão. Quando a gente fala isso, parece um tanto óbvio, e é óbvio. Porque tu tem o serviço público, tu tem as instâncias do setor público, tu tem o Estado. O Estado, ele existe para ajudar o cidadão. Ele está a serviço do cidadão. Tanto é que a expressão serviço público, serviço ao público. Então é óbvio. Portanto, a comunicação de serviço público está a serviço do público. E não a serviço da autoridade, a serviço do órgão, a serviço do Estado, a serviço do governo. Quando tu está a serviço do cidadão, tu ajuda o governo. Tu está passando uma boa imagem porque o cidadão vê que o Estado está interessado nele, o serviço público está interessado nele, o governo está preocupado com ele, e, portanto, ele fica com uma boa imagem, digamos assim. Então, a imagem, a reputação, ela é consequência da ação de comunicação do Estado. O problema é quando o Estado faz uma comunicação só para se promover. Aí, na verdade, tu cria um fosso. Porque o cidadão percebe claramente que aquilo ali é lero-lero, aquilo ali não tem a ver com ele. Não é uma comunicação que o ajuda, que explica, que orienta, que dá apoio. É uma comunicação autopromocional. Essa comunicação pública com foco no cidadão, como que ela pode se dar no dia a dia? É com a prestação de contas, é serviço para o cidadão, sentir que faz parte disso. Como que ela pode acontecer no dia a dia? É o seguinte, o Estado, as instituições e até as empresas, elas são feitas de comunicação. O servidor, o empregado, a instituição, ela está o tempo todo comunicando. Ela comunica no site, no e-mail, comunica no WhatsApp, comunica no telefone, comunica no atendimento, comunica no formulário. Então, basicamente, toda a interação entre uma instituição pública e o cidadão é comunicação. A questão toda é como é feita essa comunicação. Ela é bem feita? Os formulários, eles são compreensíveis? As orientações são claras? O atendimento é bem feito? O servidor está preparado para atender um cidadão
que não tem informação, que tem baixo nível de escolaridade, que tem pouco acesso, que tem um monte de dificuldades. O Estado está preparado para isso? O Estado está preparado para explicar políticas públicas a tempo do cidadão utilizar essa política pública? Ele consegue explicar com clareza, com exatidão, com precisão e dar as orientações claras sobre o que tem que ser feito passo a passo? Ele consegue alcançar as pessoas que moram na periferia, que não acessam as mídias, que têm uma internet muito ruim? O Estado consegue falar com essas pessoas? Isso é qualidade de comunicação. Entendeu? Então, assim, a comunicação do Estado, ela tem que alcançar o cidadão e principalmente aquele cidadão que tem mais dificuldade. Porque a gente se vira, né? A gente lê jornal, pega aqui. Agora, boa parte da população brasileira, ela tem muita dificuldade de acesso. Ela não lê jornal, ela no horário que está dando jornal local, na TV, ela está dentro de um ônibus indo para casa. Né? Um terço da população brasileira é analfabeto funcional. As pessoas têm muita dificuldade de acessar o Estado. Né? O que o Estado faz para resolver isso? O que uma prefeitura faz? O que uma Câmara dos Deputados faz? O que uma Câmara de Vereadores faz? O que é que uma empresa estatal faz para alcançar o público dela, o usuário de serviço dela, os beneficiários de serviço dela? Em geral, ela faz propaganda de si mesmo. E assim, isso tem uma importância relativa, porque o Estado tem que prestar contas, vá lá. Né? Mas, na verdade, não é esse o papel principal. O papel do Estado é ajudar o cidadão a exercer a cidadania, a exercer seus direitos. E a comunicação tem que estar a serviço disso. E o nosso problema é que a gente perde muito foco nisso. A gente fica... o Estado acaba vendo a comunicação como uma ferramenta de promoção e não como uma ferramenta de orientação, de explicação, de esclarecimento, de educação. Isso é uma característica do Brasil ou no mundo todo acontece dessa forma? Acontece em muitos lugares em níveis diferentes. Eu diria o seguinte, no Brasil, tu teve Getúlio Vargas durante uns 15 anos, e ele usou a comunicação para promoção do Estado, para controle, né, para promoção da pessoa do Getúlio Vargas. Né? Então tu ficou 15 anos com essa fórmula, uma forma de comunicação a serviço do poder. Quando vem o regime militar, isso se fortalece, porque o regime militar faz a mesma coisa, usa a comunicação para favorecer o regime. Então aí tu tem censura, tu tem controle, tem propaganda, Brasil ama ou deixa, esse é um país que vai para frente. A diferença, talvez, de Getúlio Vargas para o regime militar é que o Getúlio Vargas era uma comunicação mais personalista, mais baseada na autoridade dele, né, na pessoa dele. E o regime militar era uma comunicação de regime, de Estado forte, poderoso, né? E um regime, né? E aí isso criou uma cultura no Brasil de que a comunicação está a serviço do poder e não do cidadão. E a comunicação é um instrumento para servir ao cidadão e não para servir ao poder. A gente melhorou muito do fim do regime militar para cá, mas isso ainda está na cultura do país. Muitos dirigentes veem a comunicação como algo que está lá para sua promoção, a promoção daquilo que ele está fazendo, e não para ouvir o cidadão, por exemplo, para entender o cidadão, para orientar o cidadão. E, Jorge, qual seria o caminho? Seria uma comunicação mais personalizada, como você disse? Aqui no estado, por exemplo, a gente tem 142 municípios longes, assim, distantes uns dos outros e também completamente diferente culturalmente, economicamente falando. Teria que ser uma comunicação mais personalizada para cada cidade? Eu diria que cada município, cada instituição tem que ter sua estratégia de comunicação, porque as realidades são diferentes. Os públicos, o cidadão, ele tem características diferentes em cada local, ele tem acessos diferentes, ele tem nível de informação diferente, então isso vale. O que eu gosto de comunicação. Comunicação é difícil por natureza, porque tu lida com pessoas, as pessoas são diferentes, têm perfis diferentes, contextos diferentes, histórias diferentes, têm visões de mundo diferentes. Diferentes, e quando tu está no Estado, tem que alcançar a todos. Então, tu tem que ter uma clareza sobre quem tem mais dificuldade, como é que eu alcanço as pessoas, quem é que usa o serviço, quem é que não usa, como é que eu faço isso, qual a prioridade de governo,
qual a maior necessidade da população em comunicação, que estratégia que funciona melhor, qual que não funciona. Então, eu preciso ter uma visão das políticas públicas e da sociedade para poder conectar essas coisas. Então, eu diria que cada lugar tu tem que usar uma estratégia diferente. Muitas vezes elas são muito próximas e até iguais, mas elas não são necessariamente iguais porque os municípios são diferentes, as prioridades dos municípios são diferentes, a questão da geográfica do município é diferente, Realmente. a questão do perfil da população é diferente. Então, por mais que tenha coisas parecidas, são diferentes. Então, tu tem que ter... Por isso que a conversa muito é sobre... Pensa a comunicação. Tu tem que pensar a comunicação como algo importante para a tua gestão. Né? A partir do momento que tu pensa a comunicação como algo importante, tu começa a dizer, como é que eu faço bem a comunicação? Qual é a receita? Não tem receita. A principal receita é pensa comunicação. Depois tu vai ver qual a receita para o teu município, para os teus públicos, para a tua comunidade, para o teu setor, porque tu vai ter que adaptar. Né? Essas fórmulas básicas, que é dar entrevista para jornalista e colocar nas mídias sociais, elas ajudam, mas elas não são suficientemente eficientes. Tu provavelmente vai ter que fazer uma ação comunitária, fazer reuniões, fazer algum tipo de participação popular, tu provavelmente vai ter que fazer material de cunho didático para as pessoas, tu vai ter que usar rádio popular, tu vai ter que fazer Carro de som. Carro de cena, som. né? Muito direcionado. Eu falo porque com as redes sociais, essas informações elas chegam muito rápidas. Mas elas nem sempre chegam da forma como é realmente. Eu moro num município, sei lá, Cotriguaçu, e essa informação chegou para um outro município e às vezes eu sou moradora dali, olho e falo assim, mas isso não me interessa, isso não é... Então, Não, acho que é isso que o gestor Não, e às precisa vezes não olhar. chega, porque a gente tem a ilusão de que as Quando mídias chega. sociais chegam porque todo mundo acessa, mas não é verdade. Não é. As pessoas não têm um celular bom, as pessoas não têm internet boa, não têm velocidade boa no celular. Sim. Elas estão mais preocupadas, às vezes, com TikTok, com coisas que tu não consegue fazer uma comunicação decente. Então, assim, por isso é que tu tem que avaliar quem é o teu público, quem é a tua comunidade, o que ela acessa. Às vezes, por exemplo, antes se fazia muito isso, né? Tu fazia comunicação na igreja, tu fazia comunicação em rádios pequenas, rádios populares, tu fazia comunicação em cooperativas. Então, às vezes, tu tem que usar estratégias adaptadas às tuas condições locais. Realidade, né? Feiras locais, então tu faz uma comunicação. E a gente está falando aqui comunicação não de promoção do governo, mas de atendimento à necessidade da sociedade. Então tu tem que saber qual é a necessidade informativa da sociedade. Por exemplo, questão de vacinação. As pessoas sabem que vacina que elas precisam, onde tomar essa vacina. Como é que tu orienta essas pessoas? Então, tu diz assim, eu preciso fazer uma campanha de trânsito. Como é que eu faço uma campanha de trânsito na minha cidade? Cuiabá é uma coisa, mas na minha cidade é diferente. Como é que eu faço aqui? Né? Como é que eu faço uma campanha, por exemplo, contra feminicídio? Tem umas coisas muito bacanas feitas em vários lugares, mas na minha cidade talvez eu tenha que fazer uma coisa diferente, porque a minha cidade ela tem uma identidade própria, ela tem uma realidade específica. Né? Às vezes esse problema é mais grave, às vezes nem é um problema. Então, assim, é uma questão de adaptação. O fundamental, eu diria, é ter a clareza de que comunicação é importante. Porque tu precisa pensar a comunicação e tu precisa te dedicar à comunicação para fazer com que a tua gestão chegue nas pessoas. E chegue nas pessoas não só que elas saibam o que tu fez, mas elas acessem o que tu fez. Elas compreendam o que tu fez e para elas usarem o que tu fez. Aí é que tu vai ter um bom retorno, tu vai conseguir que as pessoas digam assim, a gestão tá boa, porque eu usei e funcionou. Aquela gestão que tu diz eu fiz, mas as pessoas não percebem que não é para elas, não adianta muito. Então eu diria que a comunicação ela tem que estar mais a serviço das políticas públicas do que do governo. Ela tem que estar mais a serviço do cidadão do que da autoridade. E isso é bom para a autoridade. Porque é muita ilusão esse negócio de tocar bumbo e achar que está fazendo boa comunicação. As pessoas não são bobas. Elas percebem a comunicação boa quando a comunicação as afeta. Se elas disserem assim, isso aqui eu usei, ou isso aqui me afetou, aí é legal. Sentimento. Então, se tu fizer uma comunicação amarrada à política pública, uma comunicação que ajude as pessoas a usufruir de seus direitos, a resolverem seus problemas,
acessarem o governo, tu vai ter provavelmente uma avaliação melhor do teu governo. Ô Jorge, este ano a ABC Pública completa 10 anos. Queria que você explicasse um pouco para a gente qual que é o papel da associação e de que forma as pessoas da área da comunicação das prefeituras aqui de Mato Grosso podem aproveitar disso. Eu sei que tem artigos lá, tem livros para download, tem até cursos. Fala um pouco para a gente desse trabalho da ABC Pública. A ABC Pública é interessante, é um caso interessante porque a gente surgiu há exatamente 10 anos com 10 pessoas. E hoje são mais de 450 profissionais de comunicação no Brasil inteiro, em todos os estados. E a gente trabalha para trabalhar melhor. Então, a comunicação pública é um grupo de profissionais de comunicação que querem fazer boa comunicação e querem ajudar o país a pensar boa comunicação na área pública. Basicamente isso. Por isso, nosso trabalho é muito voltado, como tu falou. Tem dado certo? Tem dado. A gente tem feito, a gente lançou já uns 10 ou 15 livros, em 10 anos, a gente lançou uns 10 ou 15 livros, a gente fez 6 cursos de especialização, a gente promove, agora mesmo, nós estamos nesse momento, no sábado passado e nesse sábado, a gente está dando um curso de elaboração de política de comunicação, tem 60 inscritos, né? A gente promove muito curso, a gente promove muita palestra, a gente faz muito evento, a gente discute muito boas práticas de comunicação, porque a gente quer isso, o que você está fazendo de interessante de comunicação que eu posso olhar e quem sabe tentar aqui também. Como é que a gente melhora? Então a gente já fez guias, a gente já fez diretriz de comunicação, a gente faz muitos debates, a gente já fez 3 congressos nacionais de comunicação pública. A gente vai ter um outro esse ano em Brasília, em parceria com a Câmara dos Deputados. Né? Então eu diria assim, como eu fui um dos fundadores, e o que a gente queria quando a gente criou a ABC Pública era tematizar a comunicação pública. Ou seja, colocar a comunicação pública na agenda, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui nesse instante. A gente está discutindo comunicação pública. Esse é o objetivo da ABC Pública, é que esse assunto seja discutido, porque ele é importante e ele ajuda o Estado a ser mais eficiente, portanto, ajuda a que as pessoas fiquem mais satisfeitas com o Estado. A gente acha que comunicação é um fator fundamental para o desenvolvimento social e ela precisa ser bem feita. E o Estado tem uma responsabilidade enorme de fazer isso bem feito, porque o Estado ele tem que ajudar as pessoas, ele é pago pelas pessoas para ajudar as pessoas. E a comunicação para nós é um fator fundamental, porque está presente em tudo. A comunicação ela é como se fosse um óleo que azeita a engrenagem, faz a engrenagem funcionar melhor. Né? E tradicionalmente no Brasil a comunicação é feita para promover governo e para promover entregas e tem que ser muito mais do que isso. A comunicação tem que ajudar a formatar as entregas, tem que ajudar a entender a necessidade do público, tem que ajudar a alcançar esse público nas condições desse público. Então é um desafio enorme e a gente gosta dele. Esse, então, é o caminho, né? Secretários, prefeitos, todo mundo tem que entender a importância da comunicação, né? E como fazer isso, né? É o que a gente está fazendo. A comunicação não é só jornalismo, é relações públicas e publicidade. É a comunicação, por exemplo, dentro das instituições. Por exemplo, nivelar a informação com servidores, conhecer as necessidades das comunidades, tu pegar e fazer uma comunicação adaptada a cada realidade. É tu perceber que a gestão ela é feita de comunicação. É impossível tu trabalhar sem comunicar. A questão é, a tua comunicação é boa ou ruim? Tu consegue ouvir direito as pessoas, tu consegue entender as pessoas, elas conseguem te entender? Né? Também a gente não está falando aqui de que a gente tem que entrar em acordo, a gente pode não eu posso torcer para o Flamengo e tu torcer para o Vasco, e a gente tem uma ótima comunicação. Porque a gente entende as razões do outro, a gente compreende o outro mesmo que não concorde com o outro. Então tu tem uma boa comunicação. Então boa comunicação é isso. Tem um bem comum, né? Exatamente. Então a comunicação é um processo que ele ajuda a gente a trabalhar melhor, a pensar melhor e a agir melhor. Só que a gente tem que considerar esse processo. E esse processo não é fácil. A maior parte dos problemas, inclusive na área privada, estão relacionados à comunicação. A gente tem, assim, os casos são inúmeros. A comunicação é difícil porque tu lida com gente.
Gente tem histórias diferentes, tem contextos diferentes, tem formações diferentes, tem interesse, tem tudo diferente. Então, tu fazer comunicação com quem é diferente de ti é difícil. Tu tem que entrar numa moldura similar, tu tem que usar a mesma linguagem, tu tem que ter empatia, tu tem que ter um pouco de esforço. Então, assim, fazer boa comunicação dá trabalho, tu tem que te preparar. Essencialmente, tu tem que te preparar. E o gestor, o prefeito, a prefeita, ele precisa ter consciência disso, da importância da comunicação. Eu queria que o senhor deixasse um recado para esse gestor. É isso, exatamente isso que tu falou. A comunicação tem que estar na agenda. E não é aquela comunicação, porque eu costumo dizer, fazer evento não é comunicação. Botar uma matéria no jornal não é comunicação. Tu fazer um texto não é comunicação, isso é parte de um processo. Tem uma diferença que a teoria fala, né? Comunicação é informação mais relação. Não adianta tu ter uma informação que está na tua gaveta, que está no teu computador, que está num formulário, que está na internet, se as pessoas não acessam, não entendem, não usam. Tu não tem comunicação. Não adianta tu ficar tocando tambor se o tambor irrita as pessoas, se as pessoas não entendem o que tu está tocando no tambor, se o tambor não alcança as pessoas. Então a tua comunicação ela tem que estar adaptada aos públicos, ela tem que ser atraente para os públicos, ela tem que chegar nos públicos, ser compreendida pelos públicos e fazer os públicos usarem, agirem em função daquilo, ou compreenderem em função daquilo. Comunicação não é um processo simples, não é um processo fácil. Por isso é que tu tem que dedicar atenção a ele. Porque ele, potencialmente, tu consegue fazer boa comunicação. Tu não precisa ter curso de comunicação para fazer boa comunicação. Agora, tu precisa estar interessado em fazer boa comunicação para fazer boa comunicação. Bacana, Jorge. As pessoas querem saber um pouco mais sobre isso, além desse bate-papo que a gente teve aqui no podcast. Então, quais são as redes sociais? Onde encontrar informações mais? Eu diria assim, simplificadamente, procura na internet ABC Pública. A gente tem um site, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, a gente está no Facebook. A gente tem uma biblioteca com mais de 1000 textos de comunicação pública. A gente promove cursos com muita frequência. O ano passado, a gente ganhou a gente mereceu 2 comprovantes que dão direito a gente participar de licitações públicas, ser contratado por órgãos públicos para dar capacitação em comunicação. Porque é uma coisa interessante, né? Boa parte das pessoas que fazem a ABC Pública, elas são professores. A gente trabalha eu, por exemplo, trabalho na Embrapa. Mas eu dou aula há 35 anos. Eu fiz pós-doutorado, tem várias pessoas na ABC Pública que não apenas trabalham no setor público, eu diria que todas trabalham, mas elas têm formação acadêmica, têm titulação. Então a gente gosta de compartilhar as práticas, de levar essa discussão para capacitação. A gente faz media training, a gente faz curso de mídias digitais, a gente faz curso de redes sociais, a gente faz curso de mensagem, a gente faz curso de estratégia, a gente tem vários cursos que a gente pode fazer também. E a gente, agora mesmo que eu falei, a gente está fazendo curso de política de comunicação e a gente está abrindo inscrições agora para um curso em parceria com a Berge, com aula todos os sábados à tarde, durante 19 semanas. Então é um curso que tu tem pessoas que trabalham na área pública, que têm formação acadêmica de alto nível, que vão para a sala de aula discutir como colegas. Como é que a gente faz isso melhor? Esse curso começa em maio, agora vai até outubro. Também está lá no site da ABC Pública, que chama Curso Completo em Comunicação Pública. É um curso à distância, é relativamente barato, né? E que tu faz uma formação de alto nível e assim, a gente aprende muito com isso, né? A gente vê as experiências, vê as práticas. Não é um curso teórico, é um curso que tem a base teórica, mas é um curso essencialmente como fazer comunicação melhor. Então eu recomendo, não é porque a gente está oferecendo não, mas eu recomendo. Eu já vi esse curso, a propaganda dele outro ano e tal, e quando eu vi já tinha acabado as inscrições. Esse ano eu vou fazer. Então as inscrições estão abertas e vale a pena. Inclusive, para ter uma ideia, a gente não promete isso, porque não é uma coisa que está prevista, mas todas as turmas anteriores lançaram livros. Então a gente conseguiu fazer com todas as turmas a produção de livros com experiências, casos, coisas do tipo. Quem sabe, Vai depender da turma, mas a gente tem conseguido. Então é um curso muito consistente, é um curso prático,
mas é muito aplicado. É um curso voltado para quem trabalha na área pública e quer pensar a área pública. Interessante. Jorge Duarte, presidente da Associação Brasileira de Comunicação Pública, obrigado pela sua participação no Uma nosso satisfação podcast. recebê-lo hoje. Eu aqui. que agradeço a oportunidade e a gente fica à disposição. Se quando vocês quiserem, entre em contato, a gente consegue uma outra pessoa para falar com vocês, falar sobre temas específicos. A gente tem muito especialista na BC Pública e especialista que convive no dia a dia, não é que leu todos os livros. Eles leram os livros todos, mas também trabalham com isso. Então a gente está à disposição para contribuir para debates específicos, o que vocês acharem importante. Muito obrigada. E a você, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal e também acessar as nossas redes sociais, amm.mt. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.